Quais as diferenças de uma traição cometida por um homem para uma traição cometida por uma mulher? Você vai ter alguns anos de experiência à sua disposição para você entender essas diferenças nesse vídeo. Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando aqui mais um vídeo. Hoje vamos abordar um assunto polêmico que eu tenho certeza que vai abrir a mente de muitas pessoas. E eu já quero convidar você a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, se tornar membro. Se porventura você estiver precisando esclarecer alguma coisa, se você se tornar membro, você vai ter mais de 1000 vídeos exclusivos para você assistir. Se você não quiser se tornar membro, tem muitos vídeos aqui no canal. Se você fizer o programa recomeçar e não solucionar todas as suas dúvidas e precisar trocar uma ideia comigo, fazer uma sessão de aconselhamento e tudo, agenda aqui pelo WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo. E eu espero te ajudar de alguma forma. Vamos para o vídeo de hoje? A questão é a seguinte: quais as diferenças entre a traição de um homem e a traição de uma mulher? Eu vou abordar algumas questões técnicas no vídeo de hoje, das origens, das causas de traições, tanto de um homem quanto de uma mulher. Entretanto, eu vou ser um pouco superficial nisso e eu pretendo fazer uma série em breve sobre essas causas. Acho que vai ficar muito bacana. Deixa aqui nos comentários se você assistiria uma série sobre as causas da traição. Mas antes de eu entrar nessas questões técnicas, nessas questões práticas, eu preciso dizer para você que quando nós falamos de adultério, naturalmente nós estamos falando de um pecado que existe uma influência, um estímulo espiritual que leva alguém a cometer este ato. Então nós vamos falar das causas, das origens, dos caminhos que cada um trilha a esse fim, para esta finalidade, né, deste pecado. Por quê? Porque muitas das vezes nós fazemos associações ao caráter, personalidade, isso, aquilo, e nós esquecemos que o adultério é um pecado, é uma transgressão da lei do Senhor. Deste modo, existe uma influência espiritual por trás que faz com que a pessoa venha pecar. O que vai mudar é o caminho que cada pessoa vai percorrer para cometer o mesmo pecado. E é basicamente isso que nós vamos ver. Quais são os caminhos percorridos por um homem, quais são os caminhos percorridos por uma mulher. E quando nós falamos dos caminhos que cada homem, que cada mulher tende a percorrer, é importante destacar para você que eu vou citar aqui alguns deste caminho e você vai perceber que para cada caminho existe uma probabilidade maior de um homem cometer um adultério por esta razão e existe a probabilidade de uma mulher cometer por essa razão. A primeira razão que eu quero citar para você, você pode chamar de desequilíbrio sexual, distúrbio sexual, depravação sexual. O que seria isso? Como eu sugeri com alguns nomes, seria uma pessoa que desenvolve um problema psicológico a ponto de ter uma distorção sexual e gerar demandas depravadas que provavelmente, né, ou que nos 99,9% dos casos, seria impossível que o marido, que a esposa suprisse a demanda que foi gerada por essa depravação ou por esse distúrbio. Só para que você entenda, os casos de adultério que hoje nós conhecemos e lidamos aqui no Manual do Casamento, menos de 1% dos casos é dessa origem. Então talvez você pense assim: nossa, Diego, meu marido me traiu e tudo, provavelmente ele tem isso. Ele assiste pornografia, então provavelmente é isso. Não. Nós estamos falando de distúrbio sexual. E quando eu digo distúrbio sexual, uma das formas de você descobrir se porventura a traição foi por distúrbio sexual é porque a prática sexual que a pessoa estava procurando era basicamente impossível de ser suprida pelo marido ou pela esposa. Então, nós estamos falando aqui de masoquismo, nós estamos falando de homossexualismo, nós estamos falando de
pedofilia, nós estamos falando de zoofilia, nós estamos falando de necrofilia e situações semelhantes a essa. Ou seja, a pessoa ela precisa ter uma relação sexual com alguém que a agrida ou que esteja numa condição de inferioridade para ser humilhada. Nós estamos falando de práticas sexuais totalmente abomináveis pelo Senhor, que seria práticas homossexuais com crianças, com mortos, com animais. Então nós estamos falando realmente de um distúrbio sexual. Embora seja menos de 1% dos casos que realmente são por essa razão, mas existe. Então eu só estou te informando desta causa. Outra causa, essa, você vai ter algo próximo de 10% dos casos, seria a poligamia como um estilo de vida. Ou seja, é a pessoa que acredita que ela é o centro da sua própria vida, que ela é a protagonista da própria vida e que por causa disso ela escreve a história que ela quiser. Então, a vida dela, os interesses dela está acima de qualquer outro. E essa pessoa acredita que ter vários parceiros sexuais é um estilo de vida. Essa pessoa que tem essa característica, talvez você pense assim, pronto, Diego, meu marido, minha esposa me traiu, estava vivendo com outra pessoa, então é essa a causa. Não. Sabe por quê? Porque essa pessoa ela não esconde esse estilo de vida. Ela não esconde. Ou seja, ela trai abertamente. Ela tem esse estilo de vida aberto, exposto, se gaba disso para qualquer pessoa. Então, esse modelo de traição, embora seja muito grande, nas estatísticas que temos, seria aproximadamente 10% dos casos da traição seria por causa desse estilo de vida. Ele é muito comum e em algum momento o que a pessoa pode ter dificuldade é para a implementação desse estilo de vida. Então talvez a pessoa ela leve esse estilo de vida, mas ela pode estar vivendo um processo da vida dela em que ela tem dificuldade de assumir. Então talvez ela assuma para os amigos, para alguns parentes, para os colegas de trabalho. Talvez até a própria família saiba, mas ele não abre isso totalmente porque ainda está num processo de transição. Então este é também uma causa de traições. Curiosamente, por um apelo cultural, homens são mais propensos a trair por esta razão. Mulheres, bem menos. É raro uma mulher com essa característica, embora exista muito. Há alguns que dizem que no encontro de cabeleireiros, no cabeleireiro, se você tiver ali 10 mulheres, você vai ter pelo menos uma que se gaba de ficar com um, com outro, de namorar um homem casado, de namorar um outro homem solteiro, e que todo mundo sabe disso. Então, existem mulheres que também estão inseridas nisso, mas para essas mulheres é mais difícil expor isso abertamente, embora existam lugares onde elas fazem isso. Outra razão, e nessa agora nós temos mais de 50% dos casos, trata-se de uma validação pessoal ou uma demanda emocional. O que seria isso? Seria a pessoa que trai porque ela está buscando uma afirmação. Ela está buscando se sentir amada, desejada, quer elevar sua autoestima, ela está buscando uma afinidade emocional com outra pessoa, a pessoa quer se sentir notada, quer se sentir importante. E aí, nesse caso, nós temos mais mulheres que traem por esse motivo do que homens. Mas pasmem, muitos homens traem por essa razão. Ou seja, eu sempre digo assim, quando você vai fazer uma análise de uma traição, eu digo isso porque eu estudo isso há mais de 10 anos, você tem um homem que trai por essa questão da validação,
ele pode trair profissionalmente em dois extremos. Quando ele é demitido, ou seja, teve uma baixa de autoestima, então ele precisa se afirmar, e aí por isso trai. Ou quando ele é promovido, ou seja, ele está em um novo estado social, e agora ele precisa validar isso. E ele valida com uma nova conquista, que muitas das vezes é a traição. Ou seja, quando a pessoa ela tem essa demanda emocional, quando ele tem esses problemas psicológicos, essas situações não resolvidas, que ele precisa de uma reafirmação externa, normalmente a traição acontece por essas razões. Nisso daqui você vai inserir traumas, você vai... Obviamente, todos esses casos você vai colocar junto o contexto do relacionamento, a dificuldade de comunicação, a falta de intimidade sexual. Tudo isso que eu estou mencionando vai potencializar cada uma dessas causas que eu estou citando. Mas cada causa existe as suas vertentes mais específicas. Nessa questão da validação pessoal, vai ter muito essa questão emocional, da autoestima, de como a pessoa se vê, se enxerga na sociedade. Tranquilo? Essa outra causa, mais ou menos 30% dos casos é por essa razão. Eu dei o nome de o único cenário possível. Ou seja, a traição ela tem que acontecer. Isso segundo a cabeça da pessoa. Quando que a traição ocorre por essa razão? Quando a pessoa ela teve um trauma pela separação dos pais, ou seja, quando ela estava construindo o seu relacionamento, tentando entender como que funciona esse negócio do casamento, da vida, a traição apareceu e para essa pessoa a traição foi o único cenário possível e não foi um cenário ruim. Então, por exemplo, você imagina uma criança que via o pai traindo a mãe e via a mãe sofrendo por essas traições. De repente aconteceu a separação proveniente das traições e essa mãe agora, para confortar o filho, diz que aquilo foi a melhor coisa, que agora eles serão felizes, que agora eles vão conquistar o mundo e que tudo vai ser lindo. Essa pessoa se torna um adulto, vem os conflitos no casamento, extremamente natural, vem os desafios da vida e a pessoa acredita que ela precisa romper com aqueles ciclos com a traição. Porque a partir do momento em que houver uma traição, vai ter um término naquele relacionamento e então a vida vai ganhar novos ares. Basicamente, mais de 30% das traições acontecem por essa razão. E aqui, mais uma vez, nós temos um cenário que homens e mulheres dividem esse posto. Porque tanto homens quanto mulheres traem por essa razão. E aí, obviamente, você vai perceber esse cenário olhando para trás, olhando como que foi essa experiência do seu marido, da sua esposa, ou a sua experiência quando você era filho, e qual a perspectiva que foi gerada após a separação. Se após uma separação por adultério você conseguiu olhar e falar assim, quer saber, eu estou melhor agora, eu acredito que Deus vai me fazer crescer, que vai ser muito bom e a minha vida vai ser maravilhosa. Se esses são os pensamentos, é bem possível que a traição aconteceu por essa razão. E ela é tão curiosa porque essa razão ela pode ser motivada em quem traiu ou ela pode ser motivada por quem foi traído. Ou seja, uma pessoa ela acredita que a traição é essa a solução. Mas talvez ela não consiga trair por questões morais, por falta de oportunidade, por N fatores. Então ela cria um cenário dentro do relacionamento que impulsiona o outro a fazer isso. Ou seja, não necessariamente aquele que trai tem esse histórico, mas ele é inserido nesse contexto por influência do outro, uma vez que os dois são uma só carne. E aí esse cenário ele é crítico, porque muitas das vezes a pessoa influencia, leva o outro e ela senta na sua razão e ela culpa o outro e ela não quer a restauração.
Certa vez eu fazendo um atendimento, a pessoa falava assim, Diego, eu traí. Não, na verdade a pessoa foi traída. E ela falava assim, Diego, dentro de mim eu sabia que se um dia ele me traísse, o casamento acabava. Só que essa pessoa tinha muitas queixas de como o marido relacionava com os filhos, questões financeiras, um desprezo de sua estima e tantas outras questões. Então ela criou um cenário porque ela sabia que se houvesse traição, o casamento acabava. E aí começou a desprezar o marido, a ser rixosa, a se negar sexualmente, até um dia, diante de todo o cenário construído, aconteceu a traição. E agora ela pôde abraçar os filhos e falar, olha, acabou o casamento porque seu pai nos traiu. Só que isso já era um desejo da pessoa, porque ela não conhecia um casamento que acabava bem. O casamento que ela aprendeu com os pais acabava em separação, acabava em adultério. E a felicidade só vinha, a melhor fase da vida só vinha após a separação. Foi a concepção que ela desenvolveu. E muitas traições acontecem por essa razão. Tem um outro cenário que eu quero destacar também, que esse é menos de 5% dos casos, que é vingança. A vingança, ela pode ser uma vingança consciente, uma vingança inconsciente. A vingança consciente, 95% dos casos é feminino. A vingança inconsciente, ela é masculina. E aí eu vou explicar para você como é que é esse cenário. O homem vai lá e oprime a sua esposa de alguma forma, quer seja traindo, agredindo, ofendendo, humilhando, de alguma maneira. Ela, para atingir a honra do marido, ela vai lá e trai de maneira consciente. Ela escolhe alguém, ela decide trair, ela não quer envolvimento, ela não quer manter um relacionamento, ela não quer intimidade com essa pessoa, ela quer simplesmente se vingar, para se sentir bem e para ferir o outro. E ela, no primeiro momento, ela se sente bem com esse ato de vingança, mas se isso não for o suficiente, ela vai fazer de tudo para que ele descubra e então a sua vingança seja completa. E é por essa razão que, em muitos dos casos, a mulher trai e ela não admite que traiu. E eu vou falar uma coisa para você. Eu lido com homens e mulheres que traem. Você convencer uma mulher a admitir uma traição para o seu marido, principalmente quando a causa foi vingança, eu vou falar para você que é praticamente impossível. Eu me sinto incompetente para isso. Porque a mulher que trai por essa razão, ela endurece o coração. Ela não admite, ela não assume, ela não se sujeita a isso. Agora, a traição inconsciente, que é cometida muitas das vezes pelo homem, ela é diferente. Então você imagina uma mulher que é rixosa, que controla o marido, que sobressai ao marido, que humilha o marido. Aquele marido ele vai se minimizando, que ele quase não se sente mais homem. Os amigos zombam dele, a família zomba dele e ele se sente acuado. Para se vingar, ele fala assim, ah é? Então agora eu vou te trair, só para mostrar que eu sou homem. Ou seja, ele faz uma associação do âmbito sexual à sua masculinidade, ao seu papel masculino, só que como ele não consegue confrontar essa esposa, ele vai fazer apenas para uma afirmação própria. Então ele vai se vingar. Só que ele não vê isso como vingança. Por isso que eu digo que é uma vingança inconsciente. Ele faz isso porque ele quer se libertar de todo o cortisol produzido no corpo por meio da esposa. E então agora ele se vinga de maneira inconsciente. Ele também não quer relacionamento com a outra pessoa. Tem vezes que ele vai se relacionar, ele nem consegue ter ereção. Ele quer simplesmente se vingar. Ele quer simplesmente mostrar, tá vendo que eu sou homem? Tá vendo que eu sou macho? Ou seja, o propósito dele é uma vingança inconsciente. Muitos que traem dessa causa, ele chega para a esposa e diz assim, em um determinado momento, quando descoberto, ele fala assim, olha, eu não sei porque eu fiz isso. E aí, talvez a mulher questione isso. É por questão psicológica, é demanda emocional, era uma validação, era isso, era aquilo, era trauma. E ele diz, eu não sei por que eu fiz isso.
Mas quando ele não consegue identificar, é porque foi uma vingança inconsciente. Eu estou citando isso daqui, obviamente, nenhum desses casos justifica ou minimiza a gravidade do adultério. Volto a destacar. Eu citei as causas, os caminhos pelos quais cada um trilha para chegar no pecado. Quando chega-se lá, todos são passíveis da mesma sentença. E para todos é ofertado o mesmo remédio: confissão, arrependimento e mudança de postura para se obter então o perdão, para se encontrar a graça. Talvez você, olhando para esse cenário, você vai entender que traição não é questão de mau caráter. Traição não é isso é coisa de homem. Traição não é mas toda mulher é assim. Não se trata disso. Cada indivíduo ele tem uma base, uma estrutura, um modus operandi. E certamente aqueles que não buscarem mudar e controlar isso em Deus será uma presa fácil na mão do inimigo. E aí, naturalmente, vai cair nesse pecado por alguns desses motivos. Tem mais algumas outras causas, mas eu não gostaria que esse vídeo fosse muito longo. Mas aí eu lhe pergunto, o que você acha de nós fazermos uma série estudando cada um desses casos, cada um desses cenários? Acha bacana? Deixa aqui então nos comentários. Se tiver muito mais comentário do que os outros vídeos, se eu perceber que a maior parte das pessoas que estão assistindo estão querendo essa série, eu vou colocar na agenda e nós vamos fazer isso. Talvez semana que vem ou na próxima, tá bom? Família, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho desse assunto. Tenha entendido, né? Mulheres estão muito mais relacionadas a questões emocionais nas suas traições, principalmente quando trata-se de vingança, uma vingança consciente. Homens, eles são mais vítimas do inconsciente, de não entender o porquê que eles fazem aquilo, de mapear isso, eles são mais vulneráveis em relação a isso. Embora a gente olhe para a mulher e veja a fragilidade emocional da mulher, a mulher de uma maneira consciente ela é muito forte, quer seja para o bom, né? Quer seja para o mal. Enquanto o homem não. O homem tem um controle emocional mais forte, mas ele é extremamente fraco inconsciente. Ou seja, muitas das vezes o homem é levado a caminhos terríveis e ele não percebe que está caminhando por aqueles caminhos. Ou seja, são situações, modus operantes diferentes. Mas existem mulheres que agem como homem e homens que agem como mulheres. Mas volto a destacar, não importa como, o porquê que o adultério aconteceu. Adultério é pecado. A causa principal trata-se de uma questão de vulnerabilidade espiritual. Respondido? Família, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like e eu espero encontrar você no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau e bom almoço.